Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que se use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos nessa noite pedir humildemente que o Senhor perdoe os nossos pecados. São tantos, ó Deus, que se não fosse a Tua graça infinita, não conseguiríamos nem andar tanto peso nas costas. Mas obrigado porque a Tua graça é infinita, o Teu perdão é imensurável e a Tua bondade é o que nos sustenta. Obrigado por cada vida aqui presente. Tem misericórdia daqueles que não conseguiram, por alguma razão, chegar à Tua casa. Que Tu abençoe todas as atividades, Senhor, dessa igreja que tem sido um baluarte nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço. Que nada nos distraia essa noite. Perdoa o pecado do pregador, que ele não possa ou que ele não venha atrapalhar o fluir do Teu Espírito e que ninguém também se distraia ao ouvir a Tua voz. Ajude-nos, Senhor, nessa noite. Ajude-nos a eliminar a humanidade e deixar manifestar a divindade. Ajude-nos, ó Deus, a remover o que é humano e deixar fluir o que é divino. Tu estás entre nós. Independente do pregador, Tu pode falar o coração de cada um através de um gesto, de um sorriso de um irmão, através do Teu Espírito intimamente. Mas humildemente eu peço que Tu possa nos ungir para poder traduzir o Teu recado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos e colocamos-nos ao Teu dispor, sobre a Tua mercê, em nome do Senhor, que a igreja diga. Irmãos, a Bíblia é um livro milenar, recheado de histórias maravilhosas. História que você pega lá no início e completa no fim, no meio. Algumas são histórias bem pequenas, bem miúda. Essa que nós acabamos de ler é uma delas. Tem muito detalhes na escritura, poucas informações. Mas a importância de uma história ter de valor não é porque ela ocupa muitas páginas da Bíblia, mas há histórias e histórias. E esse relato que Samuel cita no seu segundo livro é interessantíssimo. Interessante por quê? E aí eu deixo fazer aqui uma pincelada, pintar um quadro para você entender melhor a imagem que essa história nos passa. Que talvez só lendo, a gente não pegue a essência da história. Mas estamos aqui diante de um quadro onde Samuel relata, cita a história do rei Davi e do rei Saul, da família e das famílias que ocuparam o reinado de Israel. Saul, primeiro rei de Israel. Davi, homem temente a Deus, respeitava demais esse chamado, sem falar no relacionamento familiar que se adquiriu. Você conhece a Bíblia, Saul era rei de Israel, o primeiro rei, teve o início da sua vida, uma notoriedade tremenda, foi usadíssimo por Deus,
Foi o primeiro rei que Deus permitiu assim governar Israel. Chega um momento da história, e você conhece através da Bíblia, através de filme, através de escolinha dominical, aonde o rei começa, eu diria, a não dar mais o crédito a Deus, a não obedecer como Deus manda. E as pessoas acham que coisas simples não são tão importantes como as coisas grandes. Mas quem te disse que para Deus a coisa simples é tão pequena e a outra coisa grande no seu conceito é tão grande? Para Deus tudo é importante. Para Deus não tem o mais simples e o mais grandioso. E Saul então começa, depois de um reinado estabelecido pela mão de Deus, depois de um reinado estruturado pela mão de Deus, depois de tudo aquilo, ele começa a tomar decisões por conta própria e não deixar mais Deus participar das suas decisões. Ou Deus dava uma ordem, ele obedecia parte, parte não. Aquilo que ele achava não importante, então ele não fazia. Deus mandava, vai na cidade e mata todo mundo, e mata todos os inimigos, mata os animais, mata, deixa nada vivo. E ele então, já agora um grande rei, ele chegava numa cidade, então ele lutava com aquela cidade que Deus havia mandado, e ele então matava os inimigos, mas aí ele já não matava o rei dos inimigos. Ele então traz o rei do inimigo como seu escravo, ou para mostrar status para aquele rei que estava agora aprisionado. Se a ordem foi matar, é matar. E o gado, ele dizia, é um desperdício matar todo esse gado, todas essas ovelhas. Então ele trazia, vou levar para Israel e sacrificar parte para o Senhor no templo. Irmão, oferta de tolo. Ofertar a Deus o que ele não pediu é insensatez. Se Deus disse mata, mata e destrói, queima lá no campo da batalha. Então Saul começa a cometer essas asneiras. E Deus foi disciplinando ao ponto que o Senhor disse a Samuel, unge um outro rei. Você conhece a história? Ungiu a Davi, menino. E Davi então, numa certa ocasião, você conhece a história de Golias? Davi vai e mata Golias. Se Davi não mata Golias naquele dia, irmãos, o exército de Israel ia ser destroçado. Saul poderia estar morto com toda a sua família. Mas Deus usou o menino para mostrar ao rei que ele estava sendo insensato, que a vitória não vem do braço nem da espada do homem, mas do braço e da espada de Deus. O próprio Davi se recusou a usar armadura, o próprio Davi se recusou a usar espada, o próprio Davi se recusou a usar ferramentas humanas e usou apenas de um pedacinho da criação de Deus, uma pequena pedra. É melhor uma pedrinha ungida e batizada no Espírito Santo do que uma espada sem a unção de Deus. E você conhece a história? Ele derruba o gigante, ele mata o gigante, e aí ele cresce aos olhos de Israel, mesmo sendo menino. Ele cresce aos olhos do rei, mesmo sendo menino. E então o rei percebe que algo diferente havia com aquele menino. Ora, se Deus já havia ungido Davi, menino, como rei de Israel, então ele era ungido rei. É como um presidente quando ganha eleição. Depois de um mês e pouco, ele é diplomado, mas não tomou posse. Ele ganhou na urna, depois de um mês e meio, ele é diplomado pela justiça como presidente, mas ele ainda não é presidente. Tem que esperar o dia da posse por outro sair. E Davi sabia que aquele que havia chamado para ser rei, havia também constituído Saul rei. Então ele disse, quando Deus me der posse, aí é Deus que tem que fazer. Ele nunca ousou tomar o lugar que não cabia a ele. Ele nunca ousou ocupar o espaço que não era dele. Muita gente se perde. Muita gente está descambando porque não quer ocupar o espaço que Deus lhe tem dado. Ele quer ocupar o espaço que o seu coração, a sua vaidade, a sua soberba, a sua altivez, sua espiritualidade tem iluminado e que não tem iluminado nada. Mas Davi aguardou. E aí, enquanto isso, Saul começa a ser oprimido, porque o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, estava sobre Davi. E Saul começa a ficar oprimido, e muito oprimido.
E os inimigos começam então, em resumo de história, alguém disse: traz um tangedor, traz um músico para cantar louvores, porque Saul ficava oprimido por demônios. E alguém disse: olha, tem um menino filho de Jessé que tange instrumento. E coincidentemente era o mesmo que havia matado Golias. Então trouxeram Davi e ele ficou no palácio, morando definitivo. Toda vez que o demônio oprimia ao rei Saul, Davi começava a tocar a cítara. Ia tocando a cítara, quem sabe soltando e cantando seus hinos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. E ele ia cantando seus salmos e o demônio saía de cima de Saul. Davi foi crescendo, tornou-se um guerreiro jovenzinho, ao ponto de um dia ele já vencia tantas as batalhas, que um dia, quando ele voltou de uma batalha jovenzinho, tornou-se capitão, comandante, ainda jovem. E a multidão do povo gritava: Saul matou milhares, Davi milhares de milhares. O rei se enfureceu. Como que o povo diz isso? A inveja tomou conta de Saul. O ciúme tomou conta de Saul. Então, daí em diante, ele passa a perseguir aquele que havia salvado a sua vida, salvado a sua nação, e que era o único que o Deus usava para libertá-lo dos espíritos malignos. Mas a ira e a inveja não vê nada disso. E Saul então começa a perseguir. Davi era muito amigo do seu filho Jonatas. E Jonatas o ajuda e ele foge. E aí você conhece a Bíblia, é uma história de perseguição. Saul tentando matar a Davi em todo tempo, esperando a oportunidade. E foi uma luta, sendo humilhado por muitos, porque nessa hora tem muito bajulador. Mesmo o rei endemoniado tem muitos bajuladores, que até amaldiçoavam Davi: foge, vai. E a história de Saul e de Davi está nesse aspecto. Davi fugindo, Saul tentando matar Davi. E a ira às vezes tomava Saul. E quantas vezes, uma ocasião, Saul entrou numa caverna, descansou os soldados. Ele tem uma caverna aqui, vou entrar para descansar na sombra. Só que Davi estava lá dentro da caverna, escondido. E o rei entrou, deitou e dormiu. E Davi foi devagarinho lá e cortou um pedaço da veste do rei. E o coração dele tremeu. Que é um homem temente a Deus. Não chega nem a pecar, só em chegar perto, seu coração treme. Ele voltou e um dos seus amigos, soldados de Davi, disse: meu senhor, aproveita a oportunidade, mata-o. Tu foste ungido rei de Israel. Ele está desviado, mata e ocupa o espaço. E Davi disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Ai de mim. Até que a história se decorre, Saul continua perseguindo. E um dia Davi se esconde nas montanhas e os filisteus invadem, vão para cima de Israel para a batalha. Saul e seu filho Jonatas vão à batalha. Em resumo, Saul é morto, seu filho Jonatas é morto. Arrancam a cabeça de Saul, penduram no poste, o corpo na muralha, para envergonhar. Dali em diante, os filisteus voltam para suas terras, Israel fica sem rei. Davi é chamado e o povo de Judá o elege rei de Judá. Mas Judá não era a nação de Israel, Judá era apenas uma tribo, um estado, um distrito. E, resumindo para ganhar tempo, passando-se tempo, depois de uma temporada, eu acho que 2 anos e pouco, porque um dos filhos de Saul reassume o reino, mas depois ele é morto, e todo Israel se une e chama Davi para reinar, e ele em nenhum momento usurpou o cargo que não era dele. O povo o colocou no trono, uma vez que não havia rei,
e uma vez que ele havia sido ungido por Deus, rei de Israel. Amém, irmãos? Essa introdução para você entender um pouco melhor toda essa história.